Olá amigos, boa noite a todos. Estamos aí nesta quarta-feira, mais uma semana de estudos, meditação, reflexão em torno de uma mensagem trazida pela espiritualidade. Hoje o nosso tema será sentimentos fraternos. Tema muito bacana para a gente estar avaliando aí a nossa conduta nesse sentido. Antes, porém, está aí na nossa tela o nosso telefone para contato, principalmente para você encaminhar nomes para tratamento distante. Instagram, e para que você possa estar divulgando aí o nosso trabalho, né? Isso é muito importante para a gente manter aí esse canal e essa divulgação, que é o que nós podemos fazer, convidando principalmente os amigos para acompanhar toda semana esse trabalho na quarta-feira, às 20 horas, como você está acompanhando agora, tá bom? Nós vamos colocar na tela a passagem do Evangelho do livro Pão Nosso, de Emmanuel. No item 10, ele inicia então a passagem que ele escolhe lá do primeiro, carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Paulo assim então escreve. Vamos colocar aí para a gente poder acompanhar e fazer a nossa oração. Sentimentos fraternos. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Vamos repetir? Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos
por Deus que vos ameis uns aos outros. Convidamos a todos a nossa oração inicial, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, aos amigos espirituais, a Mãe Maria Santíssima, as bênçãos, a paz para todos nós. Que a nossa noite possa ser uma noite de alegria espiritual, onde possamos absorver o melhor que a espiritualidade derrama sobre nós, sobre nossos lares, onde quer que esteja uma pessoa acompanhando esse trabalho. Ilumina-nos, proteja-nos, a fim de que possamos buscar na vivência diária, pelo esforço de todos nós, na prática dos teus ensinamentos, a nos tornar melhores cada dia. Esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem. Vamos nós então, sentimentos fraternos. Vamos ver o que Emmanuel nos orienta nessa linda mensagem para a nossa reflexão semanal. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo. É um impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Então, forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo, é um impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Então, é preciso nos organizarmos, disciplinarmos, porque quando não temos a tranquilidade, o sossego, o equilíbrio, a harmonia, nós então deturpamos o que ele chama de divino edifício do cristianismo. Então, o nosso impulso, é por isso que a espiritualidade sempre nos orienta a praticarmos o bem, fazermos boas ações em todos os campos, para que esse conteúdo positivo vai substituindo os campos inferiores que estão cristalizados em nós, pois todas as nossas ações fixam em nós em forma de vibração, de energia, de imagens. Então, se nós tivermos paciência, equilíbrio, harmonia, sossego naquilo que fazemos, nós estamos harmonizando com os ensinamentos divinos. Na sequência ele fala assim, mais reflexão, mais ouvidos aos ensinamentos de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Olha só que legal. Por isso que a gente tem que trabalhar muito essa questão da vivência no campo positivo, para que esse conteúdo em forma de vibração, de energia, de atos, de imagens, esses conteúdos vão fixando em nós, nos trazendo mudanças. Pois a prática diária no campo do bem, no campo dessa postura, vai fazer com que fixe em nós, de maneiras que vai nos doutrinando, vai nos disciplinando, eliminando assim, como ele fala aqui, né? Estariam
para sempre apagadas, ou elas vão substituindo, até que essas ações viram algo inato, algo natural, que brota de nós no sentido natural. Bacana isso. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual, na renovação do mundo, e cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade comum. Então, é muito importante estarmos atentos, porque uma coisa que a gente sempre que tem oportunidade a gente fala aqui, a vida ela vai acontecer, ela vai surgir, ela vem ao nosso encontro de um processo natural, exigindo de nós postura, conduta. Outro dia falávamos aqui em relação aos planos reencarnatórios de cada ser, de cada indivíduo. E que programa é esse? Qual é o meu programa espiritual? É observarmos o que acontece durante o nosso dia, todos os dias. Porque a vida vai fazer com que aconteça o nosso programa reencarnatório. Ele é individual. Tem compromissos coletivos, ok, mas é individual. Cada um tem o seu programa. E que programa é esse? É ver o que acontece a cada minuto da nossa vida. É uma forma de expressão, né? Cada minuto, mas é tudo. Tudo que acontece ao longo da nossa vida. Então, durante o dia, o que me aconteceu hoje? Então, aquilo estava programado. Agora, a minha resposta, o que eu fiz, como eu correspondi, é individual. Vai variar de acordo com a nossa postura. Então, a vida, ela surge para nós dentro de uma normalidade. Agora, a nossa conduta, a nossa resposta, as nossas ações vão depender de cada um de nós. Então, quando a gente lê esse texto dentro dessa visão, a gente vê que surge tudo que é necessário para a harmonia. Quando eu falo assim, nós não estamos falando que nós não vamos ter problema, provações, dificuldades, né? Mas o importante é o meu comportamento diante daquilo. Nossa, se nós entendermos isso dentro dessa complexidade que a vida é, a gente vai ver uma naturalidade. Ela não vai ser complexa no sentido de não entendimento, de não compreensão. Pelo contrário. Se a gente entender que a vida ela é justa, a lei divina ela é justa, e ela vai acontecer para todos, querendo ou não, e que só depende da nossa reação. E quando reagimos bem, quando correspondemos dentro de um campo de orientação como essa que Emmanuel nos traz, nós vamos entender que estamos no caminho correto. Porque assim nós não estaremos errando, como em outras oportunidades em vidas anteriores. Aí ele prossegue falando assim, ó. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros. Por que ele fala isso? Porque não tem como nós negarmos que conhecemos a lei divina, que estão 621 lá do Livro dos Espíritos. Onde está a lei de Deus? Na vossa consciência. Então nós conhecemos o que é certo e o que é errado. Então ele falou, que espero, entretanto, os companheiros esclarecidos, todos nós, para serem efetivamente irmãos uns dos outros.
Ai, não sou irmão de todos. Algo está errado. E outra que bacana, não depende do outro, depende de nós. Então, nós temos que ter essa clareza. Que eu não posso depender do outro para que eu tenha uma conduta correta. Se alguém não corresponde contigo, é problema desse alguém. Não pode ser culpa nossa. Quando agirmos no campo do bem, não quer dizer que todos vão concordar ou corresponder contigo. Mas você tem que ter a consciência tranquila de que você fez o bem, fez a sua parte, agiu corretamente. Entende? É difícil, lógico, porque muitas das vezes a gente quer uma correspondência, nós estamos num estágio evolutivo que a gente gosta de elogio, que a gente quer concordâncias com aquilo que a gente é e faz, né? E isso vai nos frustrando quando não acontecem. Então nós precisamos aprender que nós não podemos e não necessitamos da concordância do outro. O importante é você agir no campo do bem. Quando a gente faz uma comparação, eu gosto sempre de fazer essa comparação quando eu tenho oportunidade. Quando você pega lá o Evangelho do Cristo, o que nós praticamos daquilo que ele nos ensinou e que os evangelistas muito bem escreveram? Nós praticamos o Evangelho, aquilo que Jesus deixou para nós como exemplo? Todos nós, não. Eu não pratico o que está no Evangelho. Ora, é erro do Cristo quando nós não concordamos com os teus ensinamentos evangélicos porque nós não vivenciamos e praticamos esses ensinamentos? Não é culpa do Cristo, é nossa. Ele fez a parte dele, sim. Então a mesma coisa acontece conosco, deveria acontecer. A gente precisa praticar o bem segundo a nossa consciência. A nossa parte tem que ser feita. É nesse sentido. Então, respondendo essa questão de Emmanuel, se nós estamos amando um ou outro, nós somos irmãos um dos outros, é uma pergunta íntima e só você pode responder. E não tem justificativa, mas eu tentei e ele não quer a minha aproximação, não quer eu como irmão. Ora, o seu comportamento não depende disso. Não deve depender. Assim como o Cristo não deixou de fazer porque nós concordamos ou não. Ele fez a parte dele e está aí como exemplo para a nossa eternidade. Resta o quê? Nós vivenciarmos esses ensinamentos, entende? Então a nossa parte tem que ser feita independente do outro concordar ou não conosco. Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Tem que ser consciente disso. Vai ter crítica, desavença, desentendimento, não concordância. Lógico. Principalmente no estágio evolutivo que a gente se encontra. Mas as condições para que nós façamos o correto, essas condições nós temos. O esclarecimento nós temos. Então é preciso a gente voltar a atenção para isso. A gente não pode chegar ao final de uma jornada, vamos colocar assim, e arrumarmos como desculpa porque o outro não nos deu oportunidade ou não concordou conosco. Não. Isso não vai servir como resposta ou desculpa para a nossa própria consciência. Porque é na nossa consciência que nós vamos ter o confronto. Porque se está na nossa consciência a lei divina, é com a nossa consciência que haveremos de prestar conta.
Por isso que a espiritualidade superior, espiritualidade do bem, ela não nos cobra, né? Assim, como cobramos um ou outro, porque é da lei divina que haveremos de corresponder, receber em confronto em cima dos atos que nós cometemos ao longo da vida. E o confronto é com a nossa própria consciência. Lembra quando a gente fala que o maior inimigo somos nós mesmos? Porque é conosco, a cobrança vai ser conosco. Quando desencarnarmos, por exemplo, não vai ter um júri nos aguardando e um juiz a nos condenar ou, né, nos avaliar os nossos feitos. Isso é com a nossa própria consciência. Porque a lei divina está na nossa consciência. Por isso que quando cometemos algum erro, a gente sabe. A gente costuma dizer essa expressão popular: ah, doeu minha consciência. Por isso. Muito bem. Aí ele fala assim, ó: instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio, em vista da ausência do auxílio mútuo, no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio, em vista da ausência de auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Por isso que a gente vai entender que não tem como evoluir, não tem como prosseguirmos no campo do bem sem contato com o nosso próximo. Então, compreensão, trabalho, boa vontade, nós temos que ter essa convivência um com o outro. E a instituição coletiva, individual, que não tem isso, está fadada ao extermínio. Olha só, ao isolamento, ao afastamento, à solidão espiritual. Por isso que a nossa luta reencarnatória, gente, não é fácil. Porque estamos em confronto conosco mesmo. Não é culpa de ninguém, fora nós mesmos, pelos atos cometidos. E hoje sofremos consequência desses atos. Por isso que não nos cabe reclamar da vida para ninguém. Pois ninguém é culpado, só nós. Porque estamos sofrendo hoje consequências de nossos atos de ontem. Falta de assistência? Não. Falta de assistência? Não, não é. Porque não nos falta aquilo que necessitamos. Não nos falta. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Seja na instituição ou seja individualmente, não nos falta recurso, orientação, conteúdo. E tudo que fazemos no campo do bem repercute no plano do espírito. Por isso que é muito importante o nosso preparo, é muito importante a nossa participação no campo do bem, aprendermos ao máximo, buscar nos conteúdos espirituais aquilo que precisamos para nos melhorarmos, porque todas as nossas ações repercutem no plano do espírito. Quando desencarnarmos, nós temos que estar preparados para sermos úteis ao plano espiritual, para darmos sequência, ou vamos querer ser pacientes eternos no plano espiritual. Ou queremos ser trabalhadores, úteis, auxiliar naquilo que a gente necessita. E naquilo que a espiritualidade pode contar conosco. Então nós temos que fazer esse preparo agora. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença no ato de servir. Entende? É nós.
acusem a si mesmos, porque somos nós os responsáveis por tudo que está acontecendo conosco. A vida é justa, ela nos dá como orientação aquilo que a gente necessita, e a vida vai nos dar aquilo que a gente necessita para rever, refazer os caminhos do passado, os erros que cometemos no passado. Não tem como não ser assim para todos os espíritos na faixa terrena. E ele conclui dessa maneira: e que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Então já está delineado. Quando Jesus nos trouxe a sua vida, os teus ensinamentos, e está gravado no seu evangelho, pelos evangelistas, pronto. E hoje nós temos a doutrina espírita, dentro da nossa realidade, que nos traz recordações, lembranças, como Emmanuel está fazendo aqui. Ele pega um trecho do evangelho e discorre para que possamos entender em termos práticos daquilo que devemos fazer para colocarmos esses ensinamentos em prática. Nós não podemos sair daqui reclamando de falta de conteúdo, de falta de conhecimento. Amai-vos uns aos outros. Está aí o segredo de todo o ensinamento e de tudo que necessitamos para nos enquadrarmos em peças úteis ao Senhor da vida. Onde aqui nós temos a oportunidade de sermos úteis à sua obra. Não esquecendo que estamos resgatando, refazendo caminhos, resgatando as dívidas do passado. Porque toda lei tem que ser cumprida, tem que ser vivida, ou hoje ou amanhã. E enquanto não vivenciarmos isso na sua plenitude, haveremos de repetir as vidas, as ações, até aprendermos segundo os ensinamentos. Por isso que Jesus foi claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então haveremos de repetir e vivenciarmos os ensinamentos do Cristo o tempo que for necessário. Porque a vida não dá saltos. Nós só vamos avançar quando caminharmos seguros dos ensinamentos na sua prática plena. Que Jesus nos ilumine e nos proteja. Convidamos a todos nesse momento a nossa oração final e em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância. Convidamos a todos à nossa oração. Amado Mestre querido, abençoa-nos a todos, que as tuas bênçãos fortifiquem a cada um de nós com esses ensinamentos que vamos assimilando a cada semana. Que a tua luz, ou a luz de Mãe Maria Santíssima, Mãe de todos os lares, de todas as mães, Mãe de todos nós, possa adentrar os nossos lares ou qualquer ambiente onde quer que tenha uma pessoa necessitada de auxílio, para que, fortalecidos, possamos, encorajados pelos teus ensinamentos e por essa luz que nos impulsiona para o campo do bem, a fim de que nos tornemos melhores a cada dia. Que os nossos irmãos que estão em tratamento, que mandaram os seus nomes para a nossa oração, recebam, onde quer que estejam nesse momento, a visita de Mãe Maria Santíssima através das suas mensageiras de amor e dos grandes mensageiros do campo da saúde, do equilíbrio, da harmonia, da paz íntima, para que possa atingir a todos que necessitam. Que nossas orações possam ser ouvidas, não porque merecemos, mas por nossas necessidades. Por isso te rogamos, Senhor, esteja conosco, que Mãe Maria Santíssima nos abrace com seu manto acolhedor, hoje e sempre.
Graças a Deus, que Deus seja louvado. Muito bem, amigos. Como sempre, ao final, colocamos aí os trabalhos que desenvolvemos na nossa casa, no campo social, cesta básica, enxoval, fora o trabalho que a gente desenvolve, né, toda terça e toda quinta nos nossos postos de assistência, no qual todos estão convidados a conhecer presencialmente. Podem vir, entre em contato conosco, para que a gente possa acompanhar, divulgar o horário, o dia direitinho, a localização para quem não conhece, para que vocês possam observar em loco esse trabalho que só existe graças à doação de vocês, tá bom? Tá aí os dados que você precisa para continuar nos ajudando e divulgando para os seus amigos, né? A fim de que possamos dar sequência a esse trabalho, tá bom? Obrigado a todos, com muito carinho, curta o nosso vídeo, divulgue nosso trabalho e toda quarta, esteja presente, toda quarta-feira estamos aqui às 20 horas para sempre trazermos um estudo da espiritualidade para a nossa reflexão semanal. Um abraço e um beijo carinhoso a todos, até lá, tchau!